A jornada do herói, que também é conhecido como monomito, está presente na nossa vida há séculos, mas você provavelmente nunca percebeu isso. Pode parecer estranho, mas de certa forma, a jornada do herói liga a história de Jesus Cristo com a de Luke Skywalker. E é isso que a gente vai te explicar hoje. Essa tal jornada é a base de diversas histórias reais e fictícias, dependendo do que você acredita. Como, por exemplo, Hércules, Buda, Prometeu, Jesus Cristo, enfim, muitos outros. A jornada teve origem graças a um carinha chamado Joseph Campbell, que estudou lendas, mitos e histórias antigas. O Campbell percebeu que todas essas histórias tinham algo em comum, um estilo de construção que sempre se repetia, e após estudar muito e refletir muito sobre isso, escreveu o livro O Herói de Mil Faces. E ele dividiu isso tudo em 17 etapas diferentes. Mas, algum tempo depois, um cara chamado Christopher Vogler adaptou isso para 12 etapas. Mas então, o que isso tem a ver com o mundo nerd? Bora pros exemplos. Primeira etapa, o mundo comum. Então, basicamente, essa é a etapa básica. O protagonista vivendo a vida dele, no mundinho dele, é isso. Nessa parte mostra também a casa e a personalidade dele, que ajuda a fazer a gente se identificar dependendo do caso. E é bem fácil de perceber se a gente reparar no início de filmes como Uma Nova Esperança, em que o Luke tá lá todo bonitinho, vivendo na casa dele na fazenda galáctica. Super normal, todo dia mesmo, fazenda galáctica, tá sempre lá. Ou então no começo de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que ele tá vivendo lá de um jeito péssimo na casa dos Dursley. Segunda etapa, o chamado à aventura. Basicamente, a segunda etapa é quando o nosso herói recebe o seu chamado para aventura, literalmente, e é obrigado, forçado a sair do seu mundo comum e ir atrás de algo diferente. Por exemplo, quando Hagrid chega no Harry e fala que ele é um bruxo, ou então quando Luke descobre a mensagem da Leia que o R2-D2 estava carregando. Terceira etapa, recusa ao chamado. E algo que eu só percebi quando eu tava pesquisando as coisas pra esse roteiro é que geralmente o protagonista recusa o chamado dele. O próprio Harry se nega a ser um bruxo e o Luke também se nega a se tornar um Jedi no começo do filme. Alguns casos acontecem diferentes, tipo a Moana, que ela quer ir pra aventura dela, mas enfim, casos e casos. Quarta etapa, encontro com o mentor. Essa etapa é crucial e geralmente envolve algum velhinho sábio. O mentor é basicamente quem vai ajudar o nosso protagonista. Dar aquele empurrãozinho nele e incentivar ele a fazer o que ele precisa fazer. Como por exemplo em Shazam, quando o Billy encontra o mago e ele o guia para sua aventura. A Bruxa de Valente também é bom exemplo disso, ou até mesmo a vozinha da Moana. Quinta etapa, a travessia do primeiro limiar. Nessa etapa é o que geralmente dá início à nossa história e tira o nosso protagonista ali do mundinho normal dele, tira ele da zona de conforto e começa realmente a aventura. E é essa parte que vai trazer para o nosso protagonista algum desafio ou algo desconhecido que ele vai ter que enfrentar, seja uma habilidade, um lugar ou qualquer tipo de coisa. Excelentes exemplos disso é quando a Alice entra na toca do coelho ou então quando o Harry atravessa ali a 9 3/4. Sexta etapa, provas, aliados e inimigos. É aqui que começam a aparecer os inimigos, os desafios, mas também os amigos. Nessa etapa da jornada, nosso protagonista vai ter alguns desafios menores que vão testando suas habilidades. E com isso aparecem os companheiros de aventura, aqueles que vão seguir com ele durante todo o seu caminho, toda a sua evolução, toda a sua aventura e que vão ajudar com alguns desafios que vão ter no caminho. Um bom exemplo disso é quando o Harry, lá no primeiro filme, tem que passar por aqueles desafios e tudo, e quem ajuda ele são o Ron e a Hermione. Outro bom exemplo é quando o Nemo conhece todos aqueles peixes lá dentro do aquário e ele tem que limpar o filtro de água. Sétima etapa, a aproximação da caverna secreta. E é nessa etapa que tem aquela coisa toda emocional, que o protagonista fica pensativo sobre o que vem pela frente, enfim. Aonde geralmente ele enfrenta primeiro um desafio psicológico e depois um desafio físico. E é essa parte também onde fica todo aquele drama da história, todas as coisas dramáticas que vão acontecer, deixando a gente cada vez mais tenso. Oitava etapa, aprovação. E é nisso que provavelmente vai haver uma tentação, algo tentando persuadir o nosso herói. Moto. Por exemplo, quando o Vader tenta trazer o Luke pro lado negro da força, ou então quando o Gollum faz o Frodo ficar todo doidão lá e ir pra cima do Sam. Nona etapa, a recompensa. Então aqui é quando as coisas começam a ficar calmas, o herói ganha ali uma recompensa, enfim. Isso pode ser um objeto, uma arma, uma habilidade ou a reconciliação com alguma pessoa querida. Depende muito da história. Por exemplo, quando o Frodo percebe que conseguiu salvar a Terra-média e acha que tá tudo de boa, tudo bem, acabou a história. É. De novo, a bateria. Caso você não entendeu aqui a dramatização, assiste os vídeos anteriores que você vai entender o motivo. Décima etapa, o caminho de volta. E é nessa etapa que o nosso herói começa a voltar pra casa, cheio de coisa nova, seja amigo, habilidade, qualquer coisa. E geralmente esse caminho não representa muito perigo, mas ainda assim o herói tem que ir com cuidado. Às vezes nessa parte rola ali uma relutância pra voltar pra casa. Por exemplo, o Harry, que depois de passar um tempão em Hogwarts, ele não quer voltar pra casa dos tios, né? Lógico.
Leviosa. 11ª etapa. A ressurreição. Essa etapa varia muito de opinião, de filme pra filme. É uma das que mais varia. Em alguns casos ele literalmente morre, como o caso do Darth Vader lá no episódio 6, em que ele realmente morre, mas ele volta como espírito da força reencarnado no Jedi que ele era como Anakin Skywalker. Mas em alguns outros casos isso não é literalmente uma morte, é só um desmaio, ou só uma reflexão mesmo, uma meditação assim, ó, que o personagem tem pra... Agora eu sou um cara novo. Super Saiyajin. Ou às vezes é aquela coisa tipo, ele morreu, e daí ele abre o olho, sabe? Literalmente uma ressurreição do vilão pra uma batalha final, oficialmente, mas depende muito da história. E antes de ir pra última etapa, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever pra apoiar um pouquinho a gente, dá uma força pra gente, ativa esse sininho aí que você não faz assim. Aí você vai no sininho assim, assim. Aí você clica isso, é só você clicar ou vai com o mouse assim mesmo, não precisa usar a força, tá? Senão corre risco você quebrar seu monitor ou só fica frustrado porque você não é um Jedi. Última etapa. O retorno com o Elixir. E finalmente alguma coisa boa, o herói voltando com o Elixir. Isso pode ser algo físico ou não, basta ser uma conquista. Isso pode ser um objeto, uma pessoa, uma conquista, qualquer coisa que tenha a ver com a vitória do herói. Como por exemplo em Rogue One, onde no final, apesar de todo mundo morrer, eles conseguem os planos da Estrela da Morte. Ou então em Harry Potter, Relíquias da Morte parte 2, quando o Harry finalmente consegue a varinha das varinhas. Ele quebra, mas ele consegue. Ele consegue. E então é isso, é a base de muitos filmes, histórias, livros, quadrinhos, séries, tudo. Mas afinal, por que isso funciona e pra que todo mundo usa isso? Isso funciona tão bem, porque além de ter tipo desafios, amigos, tramas e outras coisas que prendem a nossa atenção, a gente se identifica. Essas coisas não acontecem só na ficção, acontecem na nossa vida também, na vida real. Talvez você não vive um mundo com 2 sóis, ou tenha a casa invadida por um cara enorme falando que você é um bruxo, mas é só adaptar as histórias. A sua aprovação talvez seja uma prova difícil que você vai ter que fazer e tá muito nervoso pra isso. E o seu retorno com o Elixir seja aquela nota boa que você vai ver no final do trimestre. É só adaptar isso pra sua história. Então basicamente, seja você o herói da sua jornada. E depois do momento filosófico, muito obrigada pra quem ficou até aqui. E isso é tudo, pessoal! Oh céus, Mestre Skywalker! R2, para de me xingar! Take 3. Só depois da filosofia de vida hoje, acho que a gente merece um like. Muito obrigada.